Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Convido a você a se inscrever e também deixa seu like. Também não esqueça de clicar ali nos sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos para o conteúdo. Introdução segundo Samuel. Autoria. Nas primeiras edições do Tanakh, a Bíblia hebraica, nos livros de 1º e 2º Samuel, formavam um único sefer, rolo, livro. Portanto, as informações já oferecidas na introdução a 1º Samuel valem igualmente para a questão da autoria de 2º Samuel. Propósitos. A segunda parte do livro, que tem como título o nome do profeta Samuel, tradicionalmente conhecido como 2º Samuel, descreve Davi como representante genuíno, ainda que imperfeito, do rei teocrático ideal. Davi foi inicialmente aclamado em Hebrom pela tribo de Judá, capítulos 1 ao 4, e mais tarde aceito pelas demais tribos após o assassinato de Isbosete, um dos filhos sobreviventes de Saul, capítulo 5, versículo 1 ao 5. A liderança de Davi foi fundamental e absolutamente eficiente. Tomou Jerusalém dos Jebuseus e a transformou em sua capital real, onde fixou residência. Capítulo 5, versículos 6 ao 14. Não demorou em providenciar a retirada da arca sagrada da casa de Abinadab e a transportou para Jerusalém, reconhecendo assim publicamente a soberania e o governo de Yahvé, o Senhor, sobre sua própria pessoa, trono e nação. Capítulo 6. Salmo 132, 3 a 5. No reinado de Davi, Yahvé fez a nação conhecer o progresso e a segurança da sua presença. Além disso, esteve à frente das batalhas, vencendo os inimigos de Israel, de acordo com as suas promessas. Gênesis 15, 18. O Senhor ainda levou Davi a ampliar as fronteiras de Israel, do Egito até grande rio Eufrates. Capítulo 8. Davi deseja erguer um templo para Yahvé, uma espécie de casa real, onde repousaria de forma sagrada o trono divino, simbolizado pela Arca da Aliança, e ao mesmo tempo seria um local especial e dedicado ao culto a Deus. Entretanto, o profeta Natã aconselhou Davi a não construir uma casa, entre parênteses, templo, para o Senhor. Pelo contrário, seria o próprio Yahvé quem construiria uma casa, entre parênteses, descendência, para Davi. O capítulo 7 proclama a promessa do Senhor de que essa dinastia davídica duraria para sempre. Esse capítulo de vital importância aborda também do estabelecimento da aliança davídica, Salmos 89, 34, 37, pacto que promete a vitória definitiva sobre o maligno por meio da descendência de Eva, entre parênteses, humanidade em hebraico, Gênesis 3,15. Promessa esta que estivera centrada em Sem e nos seus descendentes, Gênesis 9, 26, 27, depois em Abraão e nos descendentes deste, Gênesis 12, 2 ao 3, Gênesis 13, 16, Gênesis 15, 5. Agora se concentra particularmente sobre a família real de Davi. Mais tarde, os profetas de Yahvé deixarão claro que um descendente especial da linhagem davídica sentará em seu trono e desempenhará com perfeição o papel teocrático sinalizado por Davi, capacitando esse povo sob sua liderança a conquistar a vitória prometida em definitivo. Romanos 16, 20. 1º Samuel termina com a morte do primeiro rei de Israel, Saul. 2º Samuel, portanto, registra a história do reinado de Davi, incluindo o estabelecimento dos centros políticos e religiosos da nação em Jerusalém, o início da dinastia davídica, as grandes vitórias militares de Davi, seus vergonhosos pecados e seu erro ao recensear o povo sem a permissão do Senhor. O segundo livro de Samuel registra a importante aliança feita por Deus com Davi e seus descendentes, aliança que ainda está se desenrolando na história, mas chegará à sua magnífica conclusão. Capítulo 7, versículo 4 ao 14. O livro termina com as palavras do próprio Davi em honra e adoração a Yahvé, o Senhor, que livrara de todos os seus inimigos. Capítulo 22, versículo 31 ao 51. E com palavras de expectativa pela promessa de Deus que virá um rei da casa de Davi, que governa o povo com justiça.
capítulo 23, versículos 3 ao 5. Esses poemas e cânticos ecoam muitos dos temas do Cântico de Ana, 1 Samuel 2, 1 ao 10, e juntamente permitem a grande e profunda interpretação bíblica da narrativa básica da obra. Data da primeira publicação. A exemplo de 1 Samuel, essa parte, o segundo livro, também tem a sua data de publicação considerada depois do ano 930 a.C. Esboço geral de 2 Samuel. A coroação de Davi sobre o reino de Israel. A morte de Saul e a aclamação de Davi. Capítulo 1, versículo 1 ao 27. A extensão do reino sobre Judá. Capítulo 2, versículo 1 ao 7. A luta para incluir as demais tribos no reino. Capítulo 2, versículo 8 ao 14, versículo 12. A entronização de Davi sobre as 12 tribos. Capítulo 5, versículo 1 ao 6. A consolidação do reino por Davi. Capítulo 5, versículo 7, capítulo 6, versículo 23. O governo central é firmado em Jerusalém. Capítulo 5, versículo 7 ao 25. A Arca da Aliança é trazida para Jerusalém. Capítulo 6, versículo 1 ao 23. O pacto de Yahvé com Davi quanto ao reino. Capítulo 7, versículo 1 ao 29. As conquistas de Davi em prol do reino. Capítulo 8, versículo 1. Capítulo 10, versículo 19. Davi derrota Filístia, Moabe, Zobá, Síria e Edom. Capítulo 8, versículo 1 ao 18. Davi expressa sua bondade a Mefibosete, capítulo 9, versículo 1 ao 13. Davi derrota Amon, capítulo 10, versículo 1 ao 19. Os graves pecados de Davi dentro do reino, capítulo 11, versículo 1 ao 27. O adultério de Bat-sheva, capítulo 11, versículo 1 ao 13. O assassinato de Urias, seu soldado e amigo, capítulo 11, versículo 14 ao 27. Os conflitos de Davi no reino, capítulo 12, versículo 1. A morte do filho de Bat-sheva e sua renovação, capítulo 12, versículo 1 ao 31. O incesto de Amon, capítulo 13, versículo 1 ao 39. A rebelião vingativa de Absalão, capítulo 14, 1. Capítulo 18, 33. Grande desordem em todo o reino, capítulo 19, versículo 1 ao 39. Acontece uma revolução no reino, capítulo 19, versículo 40. Capítulo 20, versículo 26. O estabelecimento final do reino de Davi, capítulo 21, 1, capítulo 24, 25. A fome, capítulo 21, versículo 1, 14. As proezas, capítulo 21, versículo 15 ao 22. O grande cântico de Davi, capítulo 22, versículo 1 ao 51. As últimas palavras do rei Davi, capítulo 23, versículo 1 ao 7. Os atos dos homens notáveis do reino de Davi, capítulo 23, versículo 8 ao 39. O recenseamento e a praga, capítulo 24, versículo 1 ao 25. Agora o diagrama do conteúdo de 2 Samuel. Alvo. Capítulos, temas, lugares, época, tempo. O reino de Davi lidera o reino dividido de Israel. As vitórias de Davi. O reino de Davi lidera o reino unido de Israel. O reino de Davi amplia as fronteiras de Israel. Capítulo 1 ao 4. O reino de Davi lidera o reino dividido de Israel. Davi em Hebrom. Tempo, 7 anos e meio. Triunfos, conflitos na terra prometida. Capítulo 5 ao 7. O reino de Davi lidera o reino unido de Israel. O reino de Davi amplia as fronteiras de Israel. Capítulo 11 ao 14, o pecado de Davi e os julgamentos de Deus. Os temas, transgressão, conflitos na corte e na família. Lugar, Davi em Jerusalém. O tempo, 33 anos. Depois do capítulo 15 ao 18, Absalão tenta destruir o próprio Davi, o próprio pai Davi. Depois, versículo 19 ao 20, o trono de Davi é restaurado. E depois do capítulo 21 ao 24, atos finais de Davi. Muito bem, então nós concluímos aqui a leitura da introdução a 2 Samuel. Deus abençoe.